Oi, Oi, tudo bem? tudo e você? Como é que estamos por aí? Tudo jóia? Deixa eu arrumar aqui minha câmera. Aí. Pois é, eu também meio E que. aí, muita correria por aí? Um pouco, né? Sim, um pouco. Sempre, né? Sempre. Bom, tá. Hum. Obrigada pela oportunidade de hoje. Hoje é o nosso terceiro encontro já do nosso Hum. ciclo, né? Já tô sentindo saudade porque semana que vem é o último. Já faz parte da rotina, né? É muito Da louco isso. terça. Aham. Terça-feira já é o último, semana que vem, e foi muito legal, eu te agradeço de antemão. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de parentalidade consciente, né? Seguindo aí o fluxo das ideias que vieram antes, as duas lives anteriores. Mas eu acho que a gente começa com aquele básico de sempre, que é a apresentação, né? O que você acha? Uhum. Vamos sim. Perfeito? Uhum. Quer começar então? Posso começar. Então, Patrícia, prazer de novo, né? Estamos aqui mais uma vez conversando a respeito desse assunto que é tão interessante, cheio de trocas, né? Eu acho que essa é a nossa questão. Então, eu sou Thaís, para quem não me conhece, eu sou mãe do João Caetano e da Maria Fernanda, de 9 anos. O João, né, vai completar 10 semana que vem e a Maria tem 7, completa 8 também. Então, eu sou advogada de formação, enfim, desenvolvi meu trabalho muito a partir de uma maternidade muito ativa, né? Eu até agora acho que eu andei, depois dessa quarentena, eu acho que eu vou me reposicionar, porque eu acho que realmente eu trabalhei ao lado da maternidade, né? Eu tive todo um trabalho antes de ser mãe. E depois eu, de fato, coloquei a maternidade no centro, assim, sabe? Eu diminui muito o ritmo do meu trabalho, porque eu entendia que, tipo, ser mãe era um trabalho. Então, né, eu acho que isso fez muita diferença, assim, eu vejo agora, né, com as crianças um pouco maiores, e eu tô cogitando ter um outro filho. E não sei se eu Ah, tô que a fim de legal. estender mais esse assunto, mas eu vejo que foi muito colhe os frutos desse olhar atento, assim, sabe? E então, mesmo assim, a gente pensando contabilmente, né, no que eu teria ganhado, talvez profissionalmente, se eu tivesse desenvolvido tudo isso, eu ainda sou muito feliz, sabe, por essa escolha. Foi uma escolha muito difícil, né, naquele momento, mas enfim, abri mão de algumas questões profissionais que eram muito importantes para mim, mas por esse olhar, né, esse cuidado, eu acho que é muito interessante. Então, enfim, aí eu acabei sempre trabalhando com famílias, com mediação familiar, que é o que a gente vem fazendo, pela Familiares. Então, eu acho que é um pouquinho disso, assim, que eu queria compartilhar, deixar por aqui, Legal. né? Que Tem decidir pela experiência? parentalidade é um estilo, né? Eu acho que é um estilo de vida também, né? Como a gente já tem uma família que tem uma dinâmica diferente, né? Meu marido não vive com a gente, então nós resolvemos, né, em comum acordo, fazer essa escolha por eu estar muito mais próximo, né, de onde eles estivessem, enfim. Então é um Essa pouco coisa disso. da escolha, do estilo, da abnegação, de escolher algumas coisas em detrimento de outras, eu acho que é um tema que rende uma live, né? Principalmente para nós mulheres, assim, quando se fala em mercado de trabalho, no Uhum. que a gente, na competição que não é justa, né, em relação aos homens, e Sim. acaba sendo elas por elas, mas não é justo, não sai do mesmo patamar, porque, né, a gente tem 9 meses de gestação, depois tem licença maternidade, a gente está sempre correndo atrás, né? Tá sempre assim, correndo atrás, e ainda assim a gente tem muito sucesso no mercado de trabalho. Então você imagina se não fosse essa desigualdade, né? Como seria se fosse um Sim, pouco se a mais gente tivesse igualitário. uma sociedade que colocasse o cuidado como um princípio de vida, né? Por exemplo, todo mundo se Exato, apoiasse no trabalho, no cuidado, né? Que eu acho que é isso, né? Aqui no Brasil a gente vê exato. muitas essas decisões da parentalidade como decisões individuais, né, de cada família, porque é a família que arca com o ônus e o bônus dessa escolha, né? Enquanto quando outros países optam por essa parentalidade mais consciente como uma forma de política pública, inclusive preventiva, né, de outros tantos gastos que o Estado pode vir a ter, né, em relação à escola, à educação, à saúde, à delinquência até, né, a evasão escolar, que tudo isso reflete, né, numa família que precisa sair, ganhar o pão toda vez e deixar os filhos descuidados, eu diria, né, porque não está cuidado por outras pessoas, ele está diante de muitas vulnerabilidades. Então, tem todo esse debate também
que é um debate crítico que eu sempre faço, que é quando o cuidado é assumido só pela família, né? A parentalidade aparenta ser um problema de família, mas que ele não é, né? A gente compartilha, né? O educar crianças é um processo compartilhado. Até a Constituição traz esse conceito que é um dever solidário do Estado, da sociedade e da família, né? Como principal Exatamente. cuidadora. E a gente não observa isso, né? Na prática, a gente não consegue ver. Mas, enfim, É. vamos seguindo, porque tem todas as questões, eu acho que rende uma live, porque tem muitas consequências, né? Consequências que precisam ser sopesadas, enfim, na nossa carreira profissional. E, enfim, É. pessoal também, né? E é realmente um assunto de interesse público, né? Deveria ser algo que realmente deveria ser um pouco mais balizado, assim, em termos governamentais, porque tem essa coisa da responsabilidade social, né? De você estar assumindo uma criança, tem uma responsabilidade social, até planetária, com o que você está construindo através daquela criança, para o Sim. seu futuro e para o futuro dele e de outras pessoas que vão conviver, né, com aquela criança. Uhum. E eu acho avançadíssimo isso, né? Coisa assim, nossa, é um sonho você imaginar que pode haver aí, né, uma base governamental para ajudar nesse processo de cuidado de crianças, né, no processo de qualidade do cuidado, né, não só de depósito, né? E é uma coisa que a gente foi perdendo ao longo da humanidade, eu acho, porque as sociedades tribais tinham esse olhar, né? Os Uhum. indígenas têm esse olhar de a criança não é minha ou é sua, a criança é nossa. É É da toda uma rede de comunidade. apoio. Uhum. Exatamente. É uma comunidade que está disponível para aquela criança e isso faz toda a diferença, né? No desenvolvimento dela e no bem-estar de quem está próximo, enfim. Mas Exato. realmente é um assunto que rende. Então, eu sou Patrícia, vou me apresentar. Eu sou pedagoga, psicopedagoga. Hoje eu trabalho como diretora de uma escola particular aqui de Foz, o Bertone. Estou lá já há bastante tempo, há 11 anos. E eu atualmente, recentemente, fiz a graduação também como educadora parental. Não sou muito fã desse termo, porque parece que a gente está para ensinar alguma coisa para os outros pais, mas é uma coisa muito mais horizontal e de construção conjunta do que de verticalidade, né? De eu ensinar alguma coisa para as pessoas, é muito mais de debate. E eu decidi fazer esse curso a partir da minha experiência no colégio, percebendo quanto os pais influenciam direta e indiretamente no desenvolvimento das crianças em vários aspectos, né? Sociais, emocionais, intelectuais, né? A questão da escola. Então, eu decidi olhar por esse buraquinho da fechadura, principalmente depois que eu tive minha filha, né? Para fazer o melhor que eu posso, o melhor que está ao meu alcance, né? Não buscando a perfeição, mas buscando o melhor hoje, que eu consigo dar para ela. Então, hoje eu trabalho também com a Empatize, que é uma iniciativa paralela ao Bertone, eu continuo trabalhando lá. Mas aí tem essa iniciativa paralela que, nossa, hoje tem sido, assim, algo que me deixa muito feliz nesse processo de quarentena, principalmente, né? Que a gente está aí meio que precisando de válvulas de escape, coisas que te façam motivar e que te encham, né, de vida, assim, isso hoje a Empatize tem me dado com bastante frequência. Bem E é bom. isso. Bom, eu acho que o primeiro ponto que a gente poderia discutir sobre essa coisa da parentalidade consciente é essa divisão mesmo da perfeição com a realidade. O que é ser um pai consciente e o que é ser um pai que está o tempo todo buscando a perfeição, né? Que quando a gente começa a falar de parentalidade, a gente já até falou outro dia sobre isso, né, tá? Sobre as dores que se apresentam e que são muito delicadas e que tem que ter uma abordagem com muito carinho para você conseguir acessar essas feridas, né? Porque muitas coisas, quando você fala sobre ser pai, o pai mesmo já traz uma pressão sobre ele, sobre a atuação dele, de que ele precisa ser o ideal, de que ele precisa ser o perfeito, ou de que ele não pode errar com aquela criança, e se ele percebe que talvez tenha havido algum erro, a questão da culpa, a questão do autojulgamento, né, e tal, e isso eu vejo que é muito presente no processo de discussão da parentalidade, porque vai para uma coisa de 880, ou eu sou o super pai, ou eu não sou, eu sou um lixo. Você não consegue encontrar um meio do caminho, assim, sabe? Não sei se você percebe alguma coisa nesse sentido. Então, percebo, eu gosto sempre de falar desse assunto da perfeição, porque a perfeição é algo infantil, né? Algo da imaturidade. Eu gosto de falar porque isso é um lugar que eu tenho muito apreço, né? Pela busca da perfeição. Eu tô sempre buscando
me melhorar, enfim, como uma boa virginiana que eu também sou, né? Então eu gosto, então eu já tenho essa ajuda astrológica, né? Pela busca da perfeição. Mas conforme eu fui amadurecendo, né? Porque a idade sempre chega e algo sempre chega bom. Hoje eu imagino que a perfeição é um lugar do infantil, assim, é um lugar do mundo fantasioso. Então, quando a gente está nesse lugar do pai, da mãe, no caso, perfeita, é o mundo da fantasia que a gente nunca vai atingir. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, assim, né, de trabalhar com a consciência, é partir do princípio de que você é imperfeita. E quanto mais imperfeito a gente se aceita, né? E daí eu também acho que daí conforme as dores que a gente vai acessando, né? Como a gente falou em outra live, que eu acho que a maternidade é esse encontro com a própria sombra, também chega muito para mim um tipo de discurso no sentido de que eu não quero fazer o que meus pais fizeram. Eu não quero fazer meio que contrariando os pais. E a gente sempre fala, né, de todo o conteúdo das leis sistêmicas também, enfim, do desenvolvimento da psicologia, que todo pai trabalha para o bem-estar do seu filho, né? Raríssimos episódios a gente encontra pais que realmente ou abandonaram e que talvez isso era o melhor caminho que ele poderia ofertar naquele momento, mas pais presentes que, tipo, propositalmente querem o mal para os seus filhos. Isso é raríssimo de encontrar, né? Então tá todo mundo tentando fazer o melhor. E quando eu trabalho, não, ok, foi bacana o que o seu pai fez, o que sua mãe fez, mas parece que eu vejo os filhos, nesse caso, tendo filhos, querendo contrariar os pais, assim, que é um nítido mal resolver dos problemas, né? Não resolveram com os pais. E agora tem os filhos e querem ficar fazendo esse jogo, que daí eu acho que também é um pouco do conceito da consciência. É isso, né? É trazer para reflexão. Eu sempre falo, a parentalidade consciente é o consumo consciente, é a vida consciente, são decisões conscientes. O que eu gosto de resumir assim, é sair do automatismo. Reflete se é isso mesmo que você quer, né? Porque até hoje eu separei uma frase para a gente conversar, que todo mundo fala, né? O filho não vem com manual de instrução. Tá, de fato, não vem, gente. Mas tem muitos manuais super legais para serem lidos, para serem pesquisados. Então, assim, também é um lugar da gente não saber o que fazer e também ficar parasitando como se a gente fosse o Simpson, entendeu? Eu sentado morto numa cadeira de sofá. Então, existem 1000 manuais, 1000 manuais. O desenvolvimento da infância está estudado por muitas linhas de pesquisa, pela psicologia, neuropsicologia, pelo direito, pela antropologia, né? Sei lá, filosofia, várias vertentes já se debruçaram para estudar o desenvolvimento da infância. Que tem marcos muito semelhantes no meu filho, na tua filha, são marcos, né, do desenvolvimento infantil, não vai mudar tanto. Então, eu gosto, quero instigar, assim, nesse lugar, né? De como a gente tenta alcançar a perfeição e fica nesse mundo da ilusão, ou a gente fala, já que eu sou imperfeito mesmo, então eu não vou fazer nada, a imperfeição é essa mesmo, né? Parece que, assim, que são as mesmas polaridades, né? Que dá aquela sensação do esgotamento, né? Porque eu nunca vou chegar até lá. Logo, eu tô sempre correndo atrás, sei lá, de um ideal que eu, sei lá, vi num conto de fada, não sei, não consigo, assim, sabe? Eu até tento me trazer na minha memória como eu imaginava ser uma mãe perfeita, né? Como eu era ingênua, né, naquele começo de vida materna, assim, que eu achava que eu ia dar conta, gente, de ser a perfeição em tudo, na alimentação natural, no aleitamento materno exclusivo, no parto naturalíssimo, sabe? Então, assim, são várias expectativas que você acaba criando que é para você não vir para a realidade, me parece, assim, sabe? Para você ficar ilusionando tanto, que você meio se perde no mundo da fantasia, assim. Eu não sei, eu tinha essa impressão comigo, assim, me parece. Não, faz muito sentido isso que você falou, tá? Porque essa coisa de simplesmente negar tudo que foi feito anteriormente pelos nossos pais, você também nega o que foi feito pelos teus avós e por toda a tua ancestralidade, né? Isso tem uma conta, isso traz uma conta energética, tem uma conta kármica de grupo, de conexão entre pessoas, que alguém vai ter que resolver isso, né? E se você simplesmente nega o que foi feito e faz o oposto para o seu filho, que não quer dizer que vai ser bom, porque você pode ir para permissividade se você foi criado de maneira rígida, né? Isso, a gente já falou sobre isso, que nenhuma das duas vertentes é honesta, é justa com a criança, né? E aí você nega e você não honra
os esforços dos antepassados, tudo que eles fizeram, todo o ponto de vista que eles tiveram na tua criação, você passa isso adiante, né? Seria diferente se você visse o que, né, se nós víssemos o que eles fizeram de bom, que eles acertaram, o que eles fizeram de ruim, que você pode fazer diferente, mas honrar e perdoar o que eles fizeram de errado e seguir em frente, sem passar essa carga adiante para o seu próprio filho. Sim. Porque aí ele vai ter essa mesma sensação, essa mesma emoção que você tem em relação à sua própria criação, a gente pode acabar passando para frente. Isso pode ser perpetuado, até que alguém, né, alguém pare e jogue luz em cima disso e aceite os erros, e aceite os defeitos, e aceite tudo que veio antes, com os seus ônus e os seus bônus, né? Porque, como você falou, salvo as raríssimas exceções, os pais todos estão querendo fazer o melhor pelos seus filhos, né? Sim. Ninguém quer ser negligente, ninguém quer errar propositadamente. E eu vejo muito acontecer, por exemplo, quando a gente precisa conversar com algum pai, né, sobre alguma questão da criança na escola, muitas vezes essa conversa já é armada, já é uma defesa, porque os pais sentem como se fossem os próprios erros. Eles já trazem inconscientemente para si mesmos, né, aqueles erros por si. Exatamente. E essa coisa da culpa, eu acho que é um ponto fundamental quando a gente fala sobre parentalidade consciente, que é muito distante da perfeição, e que a culpa, ela acompanha a perfeição, porque se você não é perfeito, você se autoestibata, você se culpa, porque você não chega lá, e isso acontece com frequência, porque você não vai chegar, né? Você se frustra com frequência, porque você espera coisas que não são tão reais assim. E diferente da parentalidade consciente, que traz a responsabilidade, né, que é você ter consciência da sua responsabilidade na criação dos seus filhos, que é você admitir que você errou em determinados pontos, até às vezes se desculpando com a criança, falando claramente onde foi que você errou, que você poderia ter feito diferente, e fazendo diferente nas próximas vezes, né? A psicologia chama isso de curiosidade gentil, que é você olhar para si mesmo com curiosidade para entender como você funcionou naqueles pontos que te incomodam, mas com gentileza, sem se autopunir, sem se autoflagelar, sem achar que você é um lixo, e ir para o outro extremo, como você falou, de se jogar no sofá, falar, eu não presto para isso mesmo, então deixa a coisa acontecer, né? Do laissez-faire, né? Deixa rolar. Eu gosto desse conceito, Patrícia, que você falou, só queria reforçar um pouco disso, dessa curiosidade gentil, né? Talvez também, associado com esse tema da perfeição e da culpa, que é muito, né? A culpa materna, inclusive, eu acho que aí a gente já podia fazer também uma distinção da parentalidade, né? Porque quando a gente trabalha com a parentalidade, a gente trabalha esses conceitos de tornar-se pai e tornar-se mãe. Mas a culpa nas mulheres e nas mães é muito maior, porque existe toda uma demanda social também que exige dessas mulheres um comportamento perfeccionista, né? Então eu gosto muito desse tema da gente estar trabalhando agora, né? Que está muito em voga, a questão da vulnerabilidade, enfim. E eu fico sempre pensando aonde que é o espaço da vulnerabilidade, né? Porque no mundo que a gente cobra tanta perfeição, como a gente pode ser imperfeito, né? Eu acho que é um exercício de reflexão e eu tenho feito assim muito aqui em casa, até por mim, um exercício meu, né? Que é lidar com essa perfeição desse lugar, né? Porque daí eu me coloquei, então eu quero ser infantil porque eu acho que eu sou perfeita. Até tem uma música que fala, né? Eu era assim, enfim, eu era uma criança, então eu achava que o mundo era perfeito, né? Então, a gente é um pouco disso, de usar os erros como uma oportunidade de aprendizagem, né? Agora, a gente está na semana de prova, né? Para as mães do Bertone, estou junto nessa. Aprendi muito, estou adorando. Eu sempre acho que as provas vêm me trazer uma reflexão interessante. De fato, todas as semanas são essas. E eu sempre falo, tá ok. Eles falam, não, mas se eu errei, tipo, já tá errado. Eu falei, claro que não, cara. Se você errou, você tem chance de aprender, porque assim, quem tirou 100 nem revisa a prova, né? Porque quem tirou 100 às vezes chutou, às vezes, tipo, tinha 2, 3 respostas que já eram muito óbvias, né? Porque agora a gente tá numa, né, das múltipla escolha. Então, eu falo, não, eu sempre acho que quando acontece um erro, isso também, né, gente, é um trabalho que eu acho assim, que eu acho trabalhando todos os dias, né? Não é que eu acho que eu sou super perfeita, tenho trabalhado e tem funcionado muito de lidar com os erros de uma forma diferente, porque eu tenho visto também assim, ó,
a escola, os pais, sempre tem essa noção de certo e errado. E nem tudo é certo ou errado, né? Eu acho que não existe. Exato. No mundo como a gente vive hoje, nem comporta mais um conceito tão fixo do que é certo e do que é errado. E de qual oportunidade a gente aprender com aquele erro, né? De fato, quando de fato a gente acha que é errado. Que é um pouco daquilo que você está falando, né? De autoacolher e de olhar esse erro como uma oportunidade de olhar para outras perspectivas, né? Que eu acho que também é um pouco do diálogo da família. Quando eu vejo muitas famílias que eu trabalho com questões que são de conflitos familiares, eu sempre falo, não, mas é que eu tô certa e ela tá errada. Cara, você tá vendo o teu ponto de vista e ela tá olhando o ponto de vista dela. Então, assim, se eu olho só pro dela, ela tá corretíssima. Se eu olho só pro dele, eu falei, os dois estão corretos e os dois estão equivocados. Porque é como se fosse um mirante, né? Se a gente não consegue olhar o todo, o que eu vejo é uma montanha. E o que a outra pessoa vê é uma parte verde. Tá todo mundo vendo certo, só que eu tô olhando a minha perspectiva, né? E a mesma coisa dos diálogos entre pais e escola, né? Tá correto, Sim. A escola tá falando um comportamento que é correto, não acontece diante dos pais, possivelmente, mas que tá atrapalhando a sociabilidade, porque de fato a educação é esse lugar. Por isso que eu gosto de trazer a parentalidade como uma política de Estado mesmo, né? Como uma política pública. Por quê? Porque ele não fica na minha casa, né? O meu filho mal educado não fica comigo, né? Antes ficassem, né? Os mal educados dentro da casa dos pais o resto da vida. Então, a educação é esse direito e dever que a gente tem de educar as futuras gerações para assumirem, né? Enfim, para ocuparem uma vida digna também, né? Então, acho que é um pouco desse debate que a gente olhar para o erro também... desse lugar, sabe? Tirar esse peso, porque também eu tenho visto já as crianças desde muito cedo com medo de errar, porque se erra na prova, tira 0. E essa é uma crítica também que eu aproveito e faço, principalmente na escola, né? Aí se erra, eu falo, interessa que você aprendeu. Eu vi o meu filho que às vezes erra numa pergunta escrita, e eu perguntava oralmente, ele sabia de todas as questões, porque também tinha uma questão da dislexia ali envolvida, né? Que a gente não conhecia. Então, nem sempre estava errado, você estava correto, porque você aprendeu o conteúdo. O que me importa nesse momento é aprender o conteúdo, porque senão dá uma sensação de baixa autoestima, né? Que a gente sempre faz uma coisa que vai no psicólogo, tá errado. Vai na direção da escola, tá sempre errado. Então, eu acho que os pais também ficaram ocupando esse lugar do certo e do errado, assim, né? Enfim, eu acho que, então, revisar esse lugar do erro, né? Eu acho que também não... também, né? Lógico, a conversa armada é uma prática, né? Que a gente tem feito, eu acho que até esse mundo acelerado, onde a gente tá muito no automatismo, a gente quer seguir, né, no automático. Eu não quero parar para refletir. Se a diretora vai me chamar na escola... Que saco, né, que eu vou ter que mudar minhas ordens, sabe? Então também é desse lugar, né? De eu querer seguir a vida tocando o barco pra frente sempre. Eu acho que é aí que a gente tem que refletir e pensar, será mesmo que é isso? Será, né? Será que não tá falando alguma coisa que eu poderia ter oportunidade de observar cedo, né? Eu vejo as percepções cedo são tão mais fáceis do que mais tarde. Então enfim, é um pouco pensar sobre... ter consciência desse erro, assim, com gentileza. Eu gostei muito dessa parte. Eu acho que muitas vezes essa coisa do... os pais, alguns pais já têm alguma noção de onde estão errando, né? De onde eles poderiam fazer melhor. E muitas coisas estão relacionadas com essa rotina robotizada que a gente vive, essa loucura do dia a dia, esse rolo compressor que a gente falou em todas as lives, ele é muito presente, né? Então, quando, de repente, o pai é chamado à escola, às vezes não é nem por nada. É uma besteira, só para ajustar alguma coisa na parceria, mas já existe uma ideia de que eu já sei onde eu estou pisando na bola. Eu já sei onde eu poderia fazer melhor. E ela vai me dizer o que eu já sei. Então, né, a melhor defesa é o ataque. Ele já chega pronto para o embate. E isso prejudica demais o desenvolvimento infantil, porque a criança ela é o objetivo das reuniões, dos encontros, para melhorar o desenvolvimento infantil, a sociabilidade, todo o processo que envolve a escola, os colegas, enfim. E prejudica o relacionamento entre família e escola, né? Mas eu concordo com você quando você fala que é uma coisa que meio que foi construído desse jeito, né? Tipo, foi indo nesse caminho, agora isso é regra. É exceção quando você não tem um embate, né? Isso realmente é muito chato. E quando a gente fala dos erros, eu acho que você pegou a frase perfeita, assim. São oportunidades excelentes para aprendizado, de aprendizado. Porque é na vulnerabilidade que você se conecta.
Quando a gente tenta ser perfeita, e eu também tenho essa busca pela perfeição, eu não gosto de errar, eu fico incomodada. Para mim é uma construção diária, momento a momento, né? Ainda mais quando a gente trabalha com um monte de pessoas, a gente está exposta, acontece com frequência. Então, para mim, é um aprendizado, é uma construção tijolinho a tijolinho, de abrir mão dessa perfeição, de abrir mão dessa coisa de demonstrar que a gente erra. E eu vejo, hoje, exercitando isso de maneira forçada em mim mesma, porque eu sei que eu preciso, né, abrir mão disso, eu vejo que é na vulnerabilidade, que é nos erros que a gente se conecta na maior parte das vezes com as outras pessoas. Que é quando rola uma sintonia, que é quando a pessoa olha e fala, puxa, ela também está no mesmo processo que eu, ela tem aqui as falhas dela, ela tem aqui os erros dela, ela não é essa muralha, ela não é tudo isso, ela é uma pessoa como eu sou, e isso traz as pessoas para perto, né? Isso traz os nossos filhos para perto. Quando eles olham e veem, puxa, minha mãe, ela errou, e ela admitiu que ela errou aqui, e tá tudo bem com ela, então, né, eu acho que tá tudo bem errar, de vez em quando eu vou deslizar, e eu vou ter meu apoio, eu vou ter minha base, que são meus pais, eu vou ter as pessoas em volta que vão continuar gostando de mim, mesmo que eu erre, mesmo que eu tropece, mesmo que eu faça uma besteira. E isso é um aprendizado, assim, nossa, valiosíssimo, né? Você entender isso e conseguir lidar com isso desde a infância é incrível, assim. Gostaria muito que a Valentina conseguisse desenvolver isso já em contrapartida do que eu desenvolvi, né? Então a gente meio que busca o contrário do que a gente se incomoda na gente, nos filhos, né? A gente quer que eles sejam melhores do que a gente é em alguns aspectos, né? Principalmente os que incomodam mais. Sim. Essa coisa do erro é perfeito. Tem aquele livro aqui, que eu indiquei outro dia nos stories, eu vou colocar aqui de novo. Esse livro é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Brené Brown. É maravilhosa. E ela é uma assistente social, incrível. Né? Ela é? Não sabia? A Brené Brown é assistente social. Eu tenho aqui, eu acho que A Coragem de Ser Imperfeito dela. Ó, esse livro é o... Esse é incrível. É bem legal também, enfim, a gente vai trabalhando. Mas eu gosto, assim, da gente situar esse lugar que a parentalidade, ela é exercida nesse ambiente já tensionado socialmente. Isso eu acho que é um ponto, né? Então, quando a escola, e você nessa posição muito central, que tá no meio, entre a escola e a família, né? Que eu acho que você tá... enfim, não que é o segundo ambiente socializador, né? Se a gente fala que a família é o primeiro ambiente, o segundo ambiente é onde vai aparecer as primeiras tensões. Então é natural que a criança comece a apresentar comportamentos que ela não apresentava no seio familiar, porque ela também, gente, está se desenvolvendo, né? É um processo natural. Isso eu também gosto de chamar a atenção das escolas, porque eu fui uma criança desafiadora na escola. Até meu pai falou esses dias... eu acho que você tem que ficar atenta com o João Caetano, porque se ele fizer... Falei, não roga praga na minha educação, porque eu tô fora dessa história, né? Ainda falei. Porque daí o João Caetano é uma criança muito argumentativa. Logo você terá a oportunidade de conhecer os argumentos do meu filho. E daí eu falei... Já percebo nas lives, ele é argumentativo mesmo. Eu já percebo, ele é argumentativo, ele tem sempre um argumento interessante. Isso, e eu também era uma criança muito argumentativa, e meu pai falava assim... Pra mim, ele falava que eu era sempre errada. E uma vez eu percebi ele conversando depois das reuniões da coordenação com a escola. E ele falava, olha, mas vocês não podem se dobrar diante de uma menina, né? Meu pai falava, olha, eu não tô dando apoio pra ela, eu tô a favor da escola, meu pai falava. E ele sempre me detonava, e daí no começo ele falava, olha, você não é quem você acha que é e tal. Eu falei, então isso tinha que estar muito articulado, né? Porque imagina, né? Naquela idade eu já achava que eu podia fazer o jogo da escola com a família. Então, quando a criança percebe isso, né, que ela consegue tensionar a família com a escola, e eu acho que a gente, quando não tem um vínculo muito fortalecido, por isso que eu gosto sempre de me envolver na escola, porque eu acho que é com o envolvimento que a gente adquire também a confiança, né, Patrícia? Desde os vínculos familiares até a escola. Por isso que eu vejo que é tão importante a gente também não escolher a escola nesse método automatismo, né? De coloca na escola que é perto da casa, sei lá, entendeu? Ou coloca... isso é muito sério. É importante a gente também trabalhar com esses vínculos, né? Porque a escola é um apoio para o desenvolvimento da criança, né? Aliás, ela é um apoio até maior, né? Se a gente pensar hoje na carga horária do dia das crianças normais...
a carga horária da escola é muito maior do que a dos pais, inclusive. Então, por isso que é importante essa afinidade, né? Da gente pensar... Ó, minha mãe tá rindo aqui, porque ela já sabe, né? Enfim, eu acho que é importante entender, ter consciência, eu acho que dessas escolhas, né, Patrícia? Da gente não ficar deixando o barco à deriva, porque é como se a gente tivesse isso, né? Tem filhos e fica torcendo para que eles sejam obedientes, queridos, maravilhosos, e depois a gente vai querer que eles sejam pessoas descoladas, que ocupem, eu acho que, posições estratégicas, que também é um dos pontos que a gente já trabalhou. Então, assim, um pouco de questionamento é parte do desenvolvimento infantil, né? É parte do reconhecimento do limite. Agora, até quando, né? Porque eu também vejo crianças que ultrapassam os limites com falta de respeito, inclusive, né? Inclusive, que eu acho que, assim, ó, eu sempre falo, né? Toda democracia tem um poder central. E na casa, todo mundo opina, e o poder central é dos adultos, normalmente, né? Que na minha casa é ou dos pais ou dos avós. Então, assim, todo mundo tem direito de se manifestar. Eu acho que sim, respeitoso, né? Outra vez a gente conversou também numa live dessa, que são relações respeitosas para ambas as partes, mas as crianças ocupam um lugar, né, dentro da estrutura familiar, como da escola também, né? A professora ocupa um lugar, que hoje a gente tem visto alunos, né, por essa questão também do clientelismo, né, de serem pessoas na sociedade que, enfim, eu não sei aonde a família atribui esse valor, né, social do financeiro, do sobrenome, né? Porque Foz do Iguaçu ainda é uma cidade muito pequena, então a gente consegue visualizar isso muito na prática e acaba trazendo prejuízo para o próprio desenvolvimento da criança, né? Porque não é para a escola, a escola vai pegar aquele reizinho ali, vai ficar e depois vai embora também, né? Eu sempre falo, o problema vai ficar para a família, porque para a escola vai passar, vai receber, mas eu acho que é essa habilidade, né, que a gente precisa ter esses marcos limitados, né? De entender o que é má educação, que eu até falo, né, meu? Não é liberdade de opinião, isso é falta de educação, né? Nem toda opinião já tá passando, entende? Você tá deslocado. Então, eu acho que ter esses ambientes de diálogo, que eu gosto, entre a família e a escola, eu acho que também desarma um pouco, sabe? Porque a gente já tá num ambiente muito tensionado socialmente, que eu acho que foi aí que eu comecei a minha fala. E depois, um outro ponto que eu queria trabalhar, assim, talvez a gente pudesse falar um pouco, é a má comunicação, né? Nós somos muito ruins em comunicação. Aliás, o casal é péssimo na comunicação e eu tenho trabalhado isso na mediação de famílias, que eu sou quase uma intérprete, eu sou uma tradutora, assim, tipo, o que a pessoa quer, o que você quer. Então, assim, nós não temos habilidade de comunicação. Isso é muito ruim, falar dos nossos sentimentos também, né? De como eu me sinto. Então, é muito novo, né, pra gente esse diálogo de, não sei, de reconhecer as nossas necessidades mesmo enquanto pais, né? Porque a gente falou um pouco na outra live do esgotamento parental. O esgotamento nada mais é do que eu não saber pontuar, pedir ajuda. Olha, eu tô esganada, tipo, não consigo mais, né? Ou a capacidade de falar, olha, eu não consigo atender esse teu pedido, entendeu? Não vai rolar, eu vou ter que me recolher, enfim, sabe? Eu acho que é um pouco disso, né? A gente reconhecer esse lugar da atenção, que não é daquela família necessariamente, né? É do ambiente de trabalho, da cidade, enfim, de tudo isso. Sim. Essa coisa que você tocou agora sobre o que a gente espera para as crianças no futuro, né? Tipo, hoje nós queremos filhos obedientes, que ouçam o que a gente fala, que façam tudo que a gente manda. Só que no futuro eu quero ter orgulho do filho que eu criei, eu quero ver um filho que faça diferença no planeta, que seja, que vá de peito aberto, que não tenha medo de se expor, que cause alguma mudança planetária. Você fica, tipo, como que uma criança abafada vai ser um líder, vai ser uma pessoa que vai fazer a diferença no mundo de alguma maneira? Se ele vai ter medo de sair da caixinha, se ele vai ter medo de se arriscar, se ele vai ter medo de falar, porque ele é punido quando ele fala fora da hora e tal. E essa coisa que a gente vê muito hoje, que você também trouxe, das crianças que passam desse limite, que a gente ainda está encontrando esse meio do caminho, né? A gente saiu dessa criança que é abafada, que é reprimida, para essa criança que pode falar o que quiser, beirando o desrespeito ou ultrapassando o desrespeito, né? E a gente tem que encontrar agora esse meio termo, que é a comunicação respeitosa, válida para todo mundo, principalmente através dos próprios sentimentos, do que você precisa, das necessidades, mas sem abafar, né? Sem deixar aquela criança reprimida e esperar coisas que ela não pode te dar.
Criança Sim. que sentadinha o tempo todo, calminha, criança que não vai te dar trabalho, que não vai gritar, que não vai chorar. Criança é id. Criança quer o que quer, criança quer naquele momento. Então, eles não sabem esperar, eles não sabem falar na hora deles. Você vai ensinando isso ao longo do processo, né? E essa discrepância entre o que a gente quer hoje para os nossos filhos e o que a gente espera deles no futuro é gritante, né? É gritante. E ainda tem esse ranço, né? Essa coisa de criança não pode falar. Então, quando uma criança começa a argumentar, começa a se posicionar, o adulto já olha meio, quem que é a mãe dessa criança aí, essa criança mal educada? Só porque está falando, só porque está se posicionando de maneira respeitosa. É porque a gente ainda tem esse ranço de que criança não tem voz, criança não tem vez, criança não tem querer, como se eles não fossem seres humanos, como se eles fossem seres humanos de uma idade para frente só, porque quando eles começam a ter voz. Antes disso não são, eles só são, sei lá, adendos. Sim, que estão por ali. Sim, eu gosto muito dessa. Eu acho que aí também é bem o ponto da parentalidade da consciência, né? Que você falou. A gente quer crianças obedientes, adultos líderes, né? Inovadores, criativos, assim, que desenvolvam, que tenham proatividade. E no meio tempo, a gente também não consegue lidar com aquela adolescência que é a metade desse caminho, né? Que é o eu querer sair da nossa própria casa e estar no grupo. Que eu acho também, Patrícia, que quando eu escuto pais falarem que não tem manual de instrução, eu também penso, porque assim, olha, eu li vários manuais de desenvolvimento infantil, vários. Dos mais complexos aos mais simples. Todos tem uma base muito característica das fases, né? De qual o comportamento esperado do primeiro ano, né? Do 0 aos 12 meses. Depois, adolescência infantil, que eles chamam dos 2 anos, né? Do Terrible Two, enfim. E assim, em maior ou menor grau, é muito linear esse desenvolvimento, né? Se a gente observar. Então, você consegue ver logo o que é uma criança que está se desenvolvendo, que aquilo ali é parte, quando ela começa a teimar, dizer não para tudo, não quero colocar essa roupa, não quero, porque eu quero me desligar dessa minha mãe, que eu achei que eu era colada ontem nela, e agora, eu quero que você deve estar passando um pouco por isso, né, por essa fase. Com certeza. E logo Exatamente. depois eu quero me mudar, tipo assim, eu quero achar que eu sei escolher minha roupa, entendeu? Que tipo, só tem 3 anos e acha que tá podendo na vida, né? Então, assim, ela quer escolher a roupa dela porque ela se governa, entendeu? Então, eu acho que se a gente lesse o mínimo, assim, né? Aquilo ali, ó, piscou um negócio no carro, a gente não vai olhar, o que é aquilo ali? Pastilha, freio, da onde? Só dá uma olhadinha, o que essa criança todo dia falando não pra tudo? É normal? Não, não é. Ai, não, daí eu fico, a minha filha é uma chata, insuportável, nanana. Daí rotula aquela criança. E eu também vejo, né, na questão da adolescência, daí eu vejo pais implorando pro filho ficar na mesa no meio das pessoas. Falou, ora, eu sempre falo, a relação da adolescência é construída na primeira infância, né? E a primeira infância é do 0 aos 7 anos. Então, possivelmente, os pais que tiveram muito atarefados nesse dia vão estar mais atarefados na adolescência, porque essa criança vai estar em qualquer grupo, né? Porque o adolescente é desse lugar. Então, assim, ou você incutiu todos os seus valores naquele primeira base ali, né, de limites, que eu gosto muito também, né? Daí os pais na adolescência querem que os filhos digam não a drogas, não a sexo sem camisinha, não a nada, mas nunca ensinaram a tomar boas decisões. Quando podiam em casa, do tipo, olha, não vai comer todo o danoninho que tá na geladeira. Você tem que comer esperar, controlar sua vontade. Então, assim, por isso que eu falo, a paternidade consciente é eu saber onde eu quero chegar, né? Se eu quero ter filhos, não sei, inovadores, eu preciso ensinar autonomia, no mínimo, né? Porque se a inovação... A base da inovação é eu criar coisas do 0, né? Eu quero um filho numa carreira muito tradicional. Então, a gente tem que ensinar ele rigidez mental, né? Se ele é um filho muito descolado, ele tem que começar... E outra, né, gente? Eu acho que até fora da moda, né? Esse lugar do pai criar uma expectativa a respeito da vida de uma terceira pessoa, né, gente? Porque o filho é uma terceira pessoa, não é né? Eu acho que também já é uma novidade isso, né? A gente não criar filhos para trabalhar na roça, né, onde a gente vivia. A gente não criar filhos para cuidar de nós quando a gente for velho. Também isso é diferente, né? É um movimento que tem acontecido diferente. Exato, sim. Então, eu acho que por isso que eu gosto da consciência traz para esse lugar, né? O que você quer, né? Qual é teu objetivo enquanto mãe, assim?
É. Não, e é importantíssimo isso que você trouxe, de ter a consciência de que quem está vindo ali não é uma extensão de você, não é para satisfazer as tuas vontades ou as tuas frustrações da infância, porque ser pai, ser mãe não é brincar de massinha de modelar. Você não vai pegar aquela massinha e vai construir do jeito que você quer, no formato que você quer. Não. Você vai ter que lidar com as suas sombras na maternidade e também com as sombras daquela criança. E que não vão ser as mesmas suas, ou podem ser, a gente não sabe, mas o importante é que é uma terceira pessoa. E eu acho que de repente, até uma reflexão anterior a isso, que hoje está mudando um pouco, mas que por que que a gente tem filhos? A gente tem filhos para satisfazer uma necessidade social? Ou é porque eu quero experienciar isso? É porque eu preciso fazer isso? Qual é a motivação inicial lá atrás? Quando você estava pensando, você planejou engravidar, por que que você desejou engravidar? Né? E ali diz muito sobre para onde você vai com a sua criança, porque é muito difícil ser pai e ser mãe. Né? E isso quando chega, e se você tem um mundo muito cor-de-rosa na sua cabeça, você vai ter uma criança que você vai encher de laços. Eu tenho uma menina, que a gente mora em chácara, eu tinha essa expectativa de que ela fosse uma teteinha, né? Assim, eu ia colocar vestidinhos, lacinhos. Vive com o pé sujo. Com os cabelos tudo assim, porque a gente mora em chácara. Como é que eu vou esperar que seja diferente? E como é que eu vou podar essa criança e encher ela de laço porque eu quero? Se ela fica incomodada, ela arranca tudo. É um tipo de agressão, inclusive, né? Você projetar esse tipo de expectativa, mesmo que singela no início da vida, já pode trazer algum tipo de crença, né? De objeção a você, ou de vou obedecer minha mãe porque só assim ela vai me amar. Então, é muito complexo, né? E a gente tem que estar muito consciente de para onde a gente está indo com essa criação, né? Do porquê, do para onde, enfim, né, um monte de expectativas. Chegou aqui a pequena. Já ouvimos, bem boa, adorei essa voz cantante. Então, eu acho que também é isso, né? Então, por isso que eu falo, né? A parentalidade não é só consciente, como já tá também no movimento de desenvolvimento da autoconsciência, né? Acho que do autoconhecimento. Até, né, quando a gente começou a conversar, né, Patrícia, da nossa live, das nossas lives que a gente imaginou, também era essa reflexão, né? O desenvolvimento dos nossos filhos passa pelo nosso próprio desenvolvimento, porque eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Primeiro, da função social da gestação, né? Do ter filhos. Sim. Eu até escrevi esses dias num texto que eu fiz, justamente disso, né? As famílias são muito demandadas para ter filhos, herdeiros, enfim, qualquer outra coisa que seja uma sucessão. Mas, incrivelmente, numa proporção inversa ao que elas dispõem do cuidado. Acho que foi até numa live que eu falei com uma médica ginecologista que ela trabalhava com fertilização, né? Que também é um grupo de pais que fazem muito esforço para ter filhos, né? Por exemplo, muito esforço. Mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue dimensionar o cuidado na nossa vida. Porque cuidar de um filho não cabe na vida de 90% da população, né? Brasileira, eu acho. Sim. Não cabe, Sim. Porque a gente precisa trabalhar muito, porque a gente precisa ter muitas coisas. Então, assim, eu acho que também é uma falta de consciência, né? Da gente reproduzir a vida nesse sentido. Porque é natural que todo mundo tenha filho. Sei lá, né? Pode ser isso. Sim. Eu não sei, não passei por esse lugar, assim. Na verdade, eu tinha bastante reflexo. Mas eu acho que é importante, assim, trazer essa reflexão para a gente saber também o desenrolar disso, né? Trazer para a consciência também esse espaço, né? De eu me transformar com o novo ser que chega, né? Exatamente. E é só agora, recentemente, que a mulher tem tido esse poder de escolher, né? Porque antes a gente não tinha. A mulher era para reproduzir, tinha que engravidar, e se não engravidasse, meu Deus, para que você servia, né? Se você não vai engravidar. Né? Exatamente. Então, o seu valor se dava através da sua concepção. Se você concebesse mais uma menina, nossa, o próximo tem que ser menino, porque os meninos mandam no mundo. Então, hoje, que a gente consegue escolher. Então, se você não tá tão nessa vibe, é mais uma pressão social, tem que pensar muito bem. Porque a gente, às vezes, vai nessa vibe, pressão social, todo mundo tá tendo, será que eu devo ter? Você vai se arrepender do futuro. Olha lá, tem que ter filho. Toda mulher quer ter filho, é um jargão, né? Toda mulher quer ter filho. E, tipo, às vezes não, né? E aí, se conhecer o suficiente, porque agora a gente tem esse poder, né, na mão.
para escolher. Se você quer, tudo bem. Se você não quer, tudo bem também. Você é dona do seu nariz hoje. Você não tem que ter um marido para te proteger e para que você consiga sobreviver à sociedade. Hoje você é livre, né? Você pode ter filho até sozinha, se você quiser. Sim. Sem nenhum tipo de participação masculina, né? Tipo, a não ser o sêmen, né, fertilizado, enfim. Mas é muito rico isso, né? E hoje permite a escolha e permite a consciência. Permite você fazer isso com mais consciência. E a escolha dos parceiros também disponíveis para essa cocriação, eu acho, né? Eu acho que também a gente está falando disso, de uma nova geração de pais participativos, que eu gosto muito também, né? Tenho visto muito isso acontecer. A minha mãe, não sei se ainda está aqui, mas assim, nós temos, eu já até quero fazer uma rede de lives, eu acho que com meu pai, acho que vai ser meu próximo convidado, porque realmente meu pai mudou uma geração inteira, né? Meu pai tem mais de 60 anos e apesar de trabalhar muito fora, ser o provedor financeiro, ele sempre foi uma pessoa que cuidava muito da gente, assim, sabe? Tipo, hoje dos netos. Se eu tenho uma reunião, a minha mãe não tá, ele super toma de conta dos dois, assim, é super... A gente tem uma divisão de tarefas muito igualitárias, assim, já no século passado, né? 60 anos até... Não, no século passado não, mas meu pai tem 60 anos. E a mesma coisa, se eu vou para Curitiba, o meu irmão é mais novo, eu tenho um curso, eu fico com as crianças e você vai, e depois a gente se troca. E super funciona, assim, nós somos dois adultos, eu confio demais nele sozinho com as crianças e da mesma forma ele confia demais, olha, Thaís, eu preciso que você fique com os teus e com a minha filha, então a gente também troca. Isso é muito rico, né? Porque também é um privilégio, e eu falo muito para ele, assim, como foi importante ser cuidado por dois cuidadores, né? A gente tem perspectivas de mundo muito diferentes, né? O que veio da minha mãe, o que veio do meu pai. E não quer dizer, né? Porque eu até falo isso pro meu pai. Meu pai era uma pessoa que também vinha finais de semana para casa. Mas ele, nossa, eu lembro que a gente fazia a maior mãe. Assim, se minha mãe pegasse água para nós no final de semana, tipo, não quero essa água, tipo, quero água do meu pai. Não. E ele super se virava, assim, sabe? Não, então eu vou fazer, eu vou na prestação de balé. Eu acho que também, e isso foi uma riqueza, sabe? Porque eu vejo que o meu irmão é um super homem, assim, sabe? Tipo, de valorizar mesmo isso. Ele falou, olha, agora eu vou tirar férias pra ficar com a minha filha. Tipo, eu quero descer no parquinho com ela. Sabe? Ele não é um preconceito no sentido de falar, é da minha esposa. Tipo, eu até falo, às vezes eu falo pra minha cunhada, falo, cara, que porre, né? Tu tem o cara o dia inteiro no teu lado, né? Ai, menina, quer mandar mais do que eu? Fica assim... E eles têm que discutir, daí gera também um conflito, né? Porque daí meu irmão é mega participativo, quer escolher escola, quer escolher educação. E ali a gente já demanda um diálogo no nível mais efetivo da relação, né? Porque são dois cuidadores que vieram de educações completamente diferentes, né? Tudo muito diferentes. Então, assim, ali já é um ambiente de alinhar essas expectativas, né? Dentro da própria família, né? Que eu acho que ali é já um alinhamento. Quando os homens também participam desse movimento do cuidado. E, nossa, várias pesquisas têm trazido essa experiência que é nova, né? A gente não pode dizer que é uma experiência antiga no Brasil, né? Que a gente tem pais cuidadores há muito tempo. Então, eu tenho curtido demais indo nas escolas, vendo os pais super no grupo, até no grupo do Bertone tem vários pais, né, que estão no grupo das escolas e se manifestam, então no Classroom lá fazendo coisa. Então eu acho que é um movimento de muita riqueza e muita transformação na parentalidade, assim, que vai compor, né, os dois. E eu sempre falo, né, gente, o casal parental jamais, nunca na vida se separa. Pode ter casado 25 vezes, você e o teu par parental seguem para sempre, até quando existir. Então, é um projeto de criação em conjunto, né? Nada mais é um filho, é um projeto criativo de duas pessoas. Então, essa pessoa vai até o fim da sua vida, né? Por mais que, então, assim, quanto mais fluido for essa relação, né? Quanto mais madura ela for, melhor vai ser para essa pessoa, né? Que essa criança que está nesse meio. Então, e para esse pai e para essa mãe também, todo mundo se beneficia com essa participação mais ativa. Acho que foi você, inclusive, que postou outro dia nos stories pelo fim da paternidade ativa. Não sei se foi você, acho que foi... Não. Alguém colocou nos stories, eu fui ver o post que falava pelo fim da paternidade ativa. Eu falei, como assim, né? O que é isso? Fui lá ver e, na verdade, era um texto que fazia muito sentido, que falava, não existe paternidade ativa, existe paternidade.
Hoje, os pais estão reconhecendo esse processo, o seu lugar na construção da família, o seu lugar na construção daquela criança, né, no desenvolvimento daquela criança, mas não é uma coisa ativa, é uma coisa tipo a maternidade, não é maternidade ativa. É algo que existe e desenvolve. Os pais agora que estão entrando nesse lugar novo de serem pais, efetivamente, de abrir mão de algumas coisas. Alguns pais deixam de trabalhar e ficam em casa para cuidar das crianças, enquanto a esposa trabalha, né, e cuida do processo financeiro da casa. Isso tem sido algo recorrente e que é um novo lugar para os homens que têm vindo aí, né? Em função dessa geração nova, assim como o teu irmão, o meu irmão também, ele é super presente na vida da Valentina, assim, nossa, segundo pai dela, porque ele já vem dessa criação de igualdade, coisa mais igualitária, né, de igualdade dentro de casa. Nossas mães tinham um processo de trabalhar ou de incentivar o trabalho, né, de ser mais para fora do que só do lar, só cuidar da família. E isso traz todo um modelo novo de parentalidade para esses adultos que chegam agora, né? Então, esse modelo de parentalidade que os nossos avós, nossos pais nos deram, influencia hoje no que nós somos em termos de parentalidade e no futuro vai ser um novo estilo, certamente, que vai acontecer em função de tecnologia, né, desse processo que a gente está vivendo hoje, que para nós é novo, mas que para eles vai ser algo corriqueiro quando eles forem adultos, né, porque já crescem com esse processo desenvolvido. E eu gosto muito desse lugar, né, Patrícia, porque eu gosto muito assim, por exemplo, nos processos que eu acabo trabalhando de mediação, também o pai fica numa dependência da mãe, né, no desenvolvimento do vínculo, porque antigamente, se a gente pensasse, né, na geração dos avós, os casamentos eram praticamente vitalícios, né? Primeiro que o divórcio, né, gente, para quem não lembra, no Brasil ele foi autorizado em 77, então é ontem, né, 1977 super foi recente. Ontem. Então, assim, a possibilidade de dissolução do casamento era uma coisa muito impensada, e mesmo que fosse autorizado legislativamente, as pessoas não tinham esse costume de se separar, como a gente tem agora. Então, o que acontece? Que eu também não vejo que seja um grande avanço, né? Poder separar, porque agora qualquer desentendimento e desarranjo está separando. Ok. É uma falta de habilidade social que a gente está tendo, isso denota isso, né? A nossa falta de comunicação, tem muitos casais que se separam se amando, mas com uma falta de comunicação que é insustentável já. Então, não é só o amor que sustenta a relação, né? A gente precisa de uma boa relação de convivência. E o que eu queria dizer é justamente isso, né? O pai hoje não é mais o pai de antigamente que bastava ser provedor, né? Que ele dividia a função do cuidado com a mãe. Porque as mães não podem só ser dona de casa, que eu também acho que isso é uma super sacanagem, então você tem que trabalhar e ser dona de casa e fazer tudo ao mesmo tempo. E o homem não tem essa mesma obrigação de fazer o vínculo, mas eu falei, ele não tem só obrigação, como ele tem o direito. Porque daí ele fica sempre na dependência, sabe? De ter vínculo. E você viu, tipo, aquelas vezes que eram as avós que a gente fazia... Ia conversar alguma coisa, o pai nem conversa com o filho, tipo, pergunta pra mãe e a mãe pergunta pro filho, né? Que às vezes eu vejo, assim, quando eu atendo casais mais antigos, eu vejo esse formato de comunicação que ele não se dirige ao filho, mas ele se dirige à esposa. Então, assim, como se dos afetos quem falasse fosse a mulher dele. Ele não fala, por exemplo, entende? Sim. E isso... Para a criança é muito frágil, né? Porque você tem uma referência que você deposita toda a sua vida, né? Que é a tua mãe. Então, eu acho que essa participação dos pais no convívio, na criação do vínculo, é um direito deles, né? Eu falo, isso é uma coisa que você tem que honrar e trabalhar para isso, né? Para fortalecer esse vínculo. Porque hoje a conjugalidade não é mais uma conjugalidade vitalícia. Aliás, ela é muito ao contrário, né? A gente está num nível de relacionamento que é muito efêmero, né? Qualquer indisposição, a gente começa um novo relacionamento, assim, sei lá, né? As pessoas estão... Eu já falo, sei lá, se já é difícil com uma pessoa, mas você fica trocando 10 vezes, começando de novo do zero o processo de amadurecimento das relações. Mas é que assim, né? Quando tá difícil, a gente troca, a gente começa de novo. Quando tá difícil, a gente troca e começa tudo de novo. Daí dá a impressão de que a gente tá evoluindo, mas a gente para sempre no mesmo processo, assim, né? Que é o processo de resolução dos conflitos, né? No fim.
Porque o exercício de conjugalidade, ele ajuda muito para a gente a crescer, né? O outro te aponta muitas coisas, às vezes, que você tem que melhorar realmente. Se você não encara aquilo como um processo de melhora e você troca o parceiro, de repente o parceiro vai te apontar outra coisa que você tem que melhorar, porque vai chegar nesse ponto, né? Vai passar a lua de mel, vai chegar num ponto que vocês vão se olhar nua e cruamente, né? Que ele vai enxergar o que você tem que melhorar e vice-versa. E aí eu acho que é aí que começam a acontecer os conflitos, né? A dificuldade de ouvir o que precisa ouvir para sair do lugar que precisa sair, né? Pois é. Mas essa coisa da participação do pai, o Hellinger fala muito dessa coisa da criança do 0 aos 3 anos, ela é muito mais conectada à mãe, porque tem a coisa da proteção, de fazer a criança acontecer, né, de sobrevivência da criança. Então é mais conectada com a mãe. Mas dos 3 anos em diante, a função de conhecer o mundo vem do pai. Então, essa ausência do pai na participação, na criação do filho, influencia diretamente na visão de mundo, em quão ousado ele vai ser, como ele vai se relacionar com as pessoas em volta, com o mundo mesmo, porque o pai ele tem a responsabilidade de pegar a criança e falar, beleza, agora já vingou, agora deixa comigo que é a minha parte, vai para o mundo, né? E a mãe não consegue fazer isso, porque a mãe quer aqui, a mãe quer proteger, né? E o pai tem uma outra, então são complementares as funções. Se só uma função é forte o suficiente para suprir aquela criança, ou é forte demais a ponto de abafar o outro, né, de não permitir a presença do outro, ou do outro não fazer questão de participar, existe alguma coisa que falta, né? Então um dos lados está faltando na criação daquela criança, né? Isso é bem interessante, é complexo, não é simples. E os pais hoje têm aprendido, né, a fazer isso e eu acho que isso inclusive tem uma relação com a sobrecarga da mulher, porque a parentalidade ativa, ela tem muita relação com, e aí, mãe, o que eu tenho que fazer agora? Sim. Né? E aí, e agora? Como é que eu faço isso aqui? Então, de ser o ajudante, né? Isso. Do pai não ajudante. É o pai, é o ajudante da mãe. Então a mãe ela continua com uma sobrecarga mental, porque ela tem que ter todas as tarefas na cabeça. Delegação da tarefa, né? Eu gosto desse lugar do pai, até tem uma simbologia que é bem interessante, que a função do pai é arrancar o filhote das garras da mãe, né? Eu acho que essa é uma função bem interessante, porque... E você precisa ter coragem, né? Para arrancar um filhote da garra da mãe, você precisa ter coragem, porque a mãe não vai abrir mão desse filho tão cedo, eu acho. Sim. E o que eu gosto muito disso, porque uma maternidade muito ativa, como é que a gente tem vivido agora, é o que a gente vê as distorções, né? Numa ausência de pais, né? Porque a gente tem, né, um pai ou não participativo, ou que não estão no registro, ou que estão muito ocupados, ou que também não tem essa coragem de tirar o filho, também não tem disposição, né, para tirar o filho da mãe. Então deixa lá, né, vou deixando aquilo ali. E a gente vê justamente o que falta é esse impulso para a vida, né? Porque ninguém deu impulso para a vida. Então, assim, ninguém jogou do precipício. E muitas vezes é a mãe que tem que dar um chute com 19 anos, 20 anos, para ver se a pessoa anda. Mas aí é aquele negócio de romper o cordão umbilical aos 40 anos, né, gente? Quem consegue cordão? Já tá fusionado o cordão umbilical, né? Ou ele é rompido no momento certo, ou... E eu acho que também eu sempre faço um convite para as mães. Se você não tem como esperar do teu parceiro isso, é você, né, que tem que cortar o vínculo logo. Porque, assim, em termos do desenvolvimento dessa criança, é essa criança que vai perder, né? Então, assim, aí eu fico, não tenho coragem, não tenho habilidade. E é uma das funções da mãe é preparar para a resistência, né? Então, é a resistência. Exato. Eu tenho visto crianças pouquíssimo resistentes, né? Pouquíssimos resistentes, porque a gente não tem habilidade nenhuma para viver na vida sozinho. Exatamente. E essa coisa do pai ter coragem de se aproximar da fêmea com o bebê, com o filhote, é muito sério. E as mães costumam ser muito fortes. E tem muito essa coisa do trabalho, né? De você se aproximar e ver a mãe protegendo o filho. Você até quer, mas aquilo vai te dar um trabalho. Você vai ter que fazer o que a mulher faz, que é trabalhar, que é... né, fazer tudo fora de casa e quando chegar em casa ainda vai ter que cuidar da criança. Então, é um trabalho extra, realmente, para o homem que ele não está acostumado ainda. Mas eu vejo que é um começo, sabe? Que é um início, assim, da parentalidade, da paternidade um pouco mais presente e que essa geração que está crescendo agora com esses pais ativos, com esses pais presentes, com esses pais que fazem questão de ajudar a escolher a escola, que compram roupa para a criança, sabe o número da criança, né? Isso aí é
muito detalhe, mas é muito legal. E isso vai fazer uma diferença importantíssima nas próximas gerações, né? Tá, a gente está aí com 17 segundos para acabar nossa live. A gente ia continuar mais umas 2 horas, né? Eu queria só agradecer mais uma vez e a gente conversa na próxima terça, então, né? Eu hoje trouxe um vinho pra gente brindar, tá uma delícia. Adorei.